Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Inês Vitorino, farei a mediação dessa nossa conversa de hoje. Lembro novamente, para que possam acompanhar a tradução no idioma da preferência de vocês, basta clicar nesse botão em forma de globo terrestre, que aparece aí abaixo e à direita da tela de vocês, que tem o termo interpretação, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse primeiro encontro da série Na Rede com LabGreen 2022. Este já é o segundo ano dessa série, uma série incrível, em que a gente tem reunido pesquisadores brasileiros e brasileiras e investigadores dos Estados Unidos e da América Latina, para dialogarem conosco sobre como proteger e como promover os direitos digitais de crianças e jovens, né? É um enorme prazer, gente, receber convidadas tão especiais, contar com vocês que estão prestigiando também mais essa iniciativa, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando aí no chat. Eu espero que seja um momento muito rico para a gente, porque é com muita alegria que a gente realiza esses momentos e esses encontros, né? Para quem ainda não conhece, o LabGreen é o laboratório de pesquisa da relação infância, juventude e mídia, né, que conta com uma trajetória de mais de 20 anos no desenvolvimento de pesquisas e na formação de pesquisadores nesse campo da comunicação. Nós somos um laboratório interdisciplinar vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, atualmente coordenado pela professora Andréa Pinheiro, e tem como objetivos o nosso laboratório a realização de ações de pesquisa, extensão e produção de materiais de comunicação comprometidos com os direitos de crianças e jovens. Para a realização desta série que a gente está retomando hoje, a gente conta também com o Instituto Ubíqua, uma organização social sem fins lucrativos, cujo propósito é compartilhar soluções utilizando a conexão digital para estimular a conexão humana e promover a comunicação como direito, atuando de forma igualitária, inclusiva e com respeito à diversidade. Peço aqui, inclusive, para que a equipe de apoio compartilhe os links das redes sociais do LabGreen e do Instituto Ubíqua no chat, para quem desejar conhecer um pouco mais das nossas trajetórias, acompanhar as nossas ações, né? Então, é um pedido que a gente faz. Para esse evento acontecer, a gente conta com uma rede de apoios institucionais, né? Dentre os quais eu destaco o suporte da Universidade Federal do Ceará, através da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto de Cultura e Arte, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e a parceria com a Rede Institucional de Ações Coletivas de Universidades do Brasil e da América Latina, a RIA Quarentena, e a Rede de Pesquisa em Comunicação, a Recria. Fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio e pela colaboração. Hoje, nós abordaremos a questão dos novos ambientes de aprendizagem, um tema extremamente relevante na atualidade, especialmente se considerarmos seus impactos na vida imediata e futura de nossas crianças e jovens. A gente sabe que a pandemia de Covid-19 acelerou no Brasil e no mundo uma série de mudanças em nossa relação com a tecnologia e a cultura digital, criando novas oportunidades de aprendizagem, mas também uma série de riscos, né? No Brasil, 89% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos são usuárias de internet, segundo dados do CGI.br, o que corresponde a um número de 24,3 milhões. Contudo, a gente não pode esquecer que 58% deles acessam a internet apenas pelo celular, não é um número pequeno. E 4,8 milhões de crianças e adolescentes do país ainda permanecem desconectados como usuários, o que impacta nas condições de aprendizado, de suas competências digitais, mas também no exercício de sua cidadania.
né? A realidade que a gente vive é que barreiras antigas, como a desigualdade social e a exclusão digital, não foram superadas e surgem, ao mesmo tempo, novos desafios, como a expansão da plataformização na educação, a datificação das vidas infantis e de jovens, né, que se dissemina rapidamente, sem que a gente tenha firmado coletivamente uma cultura de proteção de dados. Então, interessa muito para nós conversar hoje, numa perspectiva, ou numa tentativa, inclusive, de comparar cenários, situações, como essa questão dos novos ambientes de aprendizagem vem sendo abordada no Brasil e em outros países. O que a gente pode fazer para potencializar as oportunidades que esses espaços oferecem e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos? Para pensar conosco essas e outras questões, nós vamos ouvir hoje as professoras Elizabeth Silva e Priscila Gonçalves, a quem agradeço a disponibilidade e tenho muita alegria de recebê-las aqui no nosso laboratório e também tenho o prazer de apresentá-las com um pouco mais de detalhe para vocês. A professora Elizabeth Silva é diretora executiva do Berkman Klein Center para a Internet e a Sociedade. Sua vida tem sido dedicada aos sistemas sociotécnicos que apoiam a criatividade, o conhecimento compartilhado e a criação. Olha que coisa maravilhosa. No Berkman Klein Center, ela lidera uma variedade de iniciativas educacionais e tecnológicas sobre tecnologia e educação, autodeterminação, entre outros. Liz, como gosta de ser chamada, possui mestrado e doutorado pelo MIT Media Lab, foi presidente do Tech Museum do Vale do Silício, agora The Tech Interactive, é diretora de aprendizado foi diretora de aprendizado e comunidade da organização sem fins lucrativos de ferramentas de código aberto, Many Labs, entre outros. Eu vou parar por aqui porque as duas têm um longo currículo. A professora Priscila Gonçalves é diretora fundadora do Instituto Educa Digital e pesquisadora da Cátedra Unesco em Educação à Distância da Universidade de Brasília. Ela é doutoranda em Linguagens e Tecnologias pela Unicamp e mestre em Educação e Família e TIC pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Priscila integra a rede Ascota, ela depois vai dizer a pronúncia, a Rota, de empreendedores sociais e tem atuado na área de educação e cultura digital desde 2001. É membro do Comitê de Especialistas da Pesquisa TIC Educação e autora de diversas publicações voltadas a educadores e gestores educacionais. Então, com essa apresentação, eu passo a palavra para a professora Elizabeth Silva, para que ela faça uso da palavra, para que ela compartilhe conosco um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos, dos seus saberes, para que a gente possa aprender um pouco com ela também aqui hoje. Muito obrigada, Inês. E obrigada também, Priscila. Estou tão animada para ter essa conversa. E realmente, eu agradeço muito pelo convite para participar dessa série tão excelente, que eu já tive a oportunidade de assistir algumas vezes antes e eu fiquei muito animada de ver. Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Certo, meus slides. Ótimo, ótimo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre novos espaços de aprendizagem e alguns desafios antigos e alguns desafios novos também. Antes de eu começar, eu só queria comentar que seus comentários e perguntas são muito bem-vindos no chat. Se vocês quiserem compartilhar qualquer coisa, ou se eu falar alguma coisa que vocês não estão entendendo também, é só avisar. E vocês já devem se conhecer, mas eu não conheço ninguém. Então, se vocês quiserem colocar aí no chat se são estudantes, professores da universidade, o que vocês fazem, eu estou bem interessada em saber quem está aqui com a gente. Então, quem fica à vontade, por favor, se apresenta no chat. Eu vou gostar muito de saber quem participou aqui hoje.
Então, vou falar sobre 4 coisas hoje. Primeiro, é a promessa do que nós realmente esperamos ver na aprendizagem, que tem a facilitação da tecnologia naquele ambiente, e quais os desafios que surgem, e um pouco de um desafio específico que eu acho que é bem importante, de forma geral, sim, mas realmente é algo que se destacou durante a epidemia de Covid. Então, o que nós poderíamos fazer em seguida? Também é uma coisa que eu quero falar aqui hoje. Então, vamos começar. A promessa de espaços de aprendizagem que tem uma ajuda da tecnologia são espaços que realmente ficam sendo construídos a partir de sistemas que já existem, né? Sistemas educacionais, sistemas comerciais, sistemas governamentais. Então, qualquer sistema que faz parte do projeto que vai impactar aquele ambiente de aprendizagem e que também tem uma tecnologia em si envolvida como um elemento presente nesses espaços e tem problemas específicos que surgiram durante a crise do Covid. Então, eu vou falar sobre essas 3 áreas hoje. A primeira coisa que eu queria fazer antes de entrar nesse assunto é falar o que eu quero dizer com o aprendizado que é facilitado pela tecnologia. Desculpe se essas fotos são meio antigas, é porque são momentos diferentes da minha jornada ao longo dos anos. Então, tem umas fotos que não são coisas que você vai esperar de uma aula assim atualmente, né? Mas tudo isso são coisas que eu iria considerar como um aprendizado facilitado pela tecnologia, não é isso? Temos essa imagem em cima, do lado esquerdo, as meninas olhando no computador. É o tipo de coisa que nós queremos ver, não é? Alegria, um ambiente enriquecedor, produtivo, de aprendizagem, que os alunos e outros tipos de aprendizes trabalhem de forma individual e em conjunto. Então, nós esperamos que a mesma coisa aconteça nos espaços virtuais. Eu sei que aqui é um espaço virtual, mas hoje em dia nós temos um potencial muito grande de crescimento na questão do ensino à distância e podemos alcançar mais educadores e mais pessoas que pensam em como projetar o sistema educativo e pessoas que trabalham com a mão na massa hoje em dia. Então, eu incluí coisas que nós usávamos a tecnologia para perceber e interagir com o mundo, mesmo se não seja o corpo físico em si, ou uma tela. Eu resolvi incluir isso aí como algo que a tecnologia facilitou. Então, eu também acredito que construir a partir da tecnologia, como essa foto aí minha embaixo, como as 2 alunas, trabalhando com jovens, construindo coisas, como os sensores que vocês estão vendo aí nesse aquário do lado esquerdo. Então, tudo isso eu poderia dizer que é um aprendizado facilitado pela tecnologia. Então, falando um pouco da promessa que esses ambientes oferecem, e também vou falar um pouco dos desafios, mas primeiro começando com o que é animador, o que é positivo nisso tudo. Então, claro, que ser centrado no que aprende no aluno não é uma coisa que tem a ver com a tecnologia, nem com situações que envolvem a tecnologia. E eu espero que não seja nenhuma novidade para ninguém, mas às vezes até que é. Porque tem muitos métodos de ensino mais tradicionais que não focam no aluno. E quando eu digo que foca no aluno, o que quer dizer isso? Que o aluno ele tem agência, que o aluno ele tem algum controle em relação ao que vai aprender e assim vai tomar decisões. Não quer dizer que os professores não vão fazer nada aí, porque fazem, sim, mas quer dizer que o sistema educacional ele foi projetado ao redor do aluno, em termos de ambiente físico e ambiente tecnológico também. E numa situação facilitada pela tecnologia, a tecnologia pode vir a ser muito útil, pode ajudar os estudantes a fazerem suas próprias escolhas, aprenderem no próprio ritmo, permitir que os professores vejam em momentos específicos de forma mais abrangente. Quando fica bem feito, você percebe isso.
E isso pode mudar o papel do professor ou professora, que não vai ficar aqui ensinando como eu estou fazendo agora, mas talvez um professor está desempenhando um papel mais de facilitador, de treinador, de alguém que vai fazer uma intervenção quando os alunos têm alguma dificuldade com o trabalho, tanto do ponto de vista conceitual como também emocional. Também é uma oportunidade de pensar sobre abordagens centradas no aluno, que podem vir a ser mais personalizadas. Usamos muito a questão de personalizado ou adaptativo. E a promessa ou a esperança disso é que os sistemas podem funcionar em prol dos alunos, para que eles aprendam a se centrar no próprio trabalho. Em seguida, a promessa também permite aprender em qualquer lugar, não é? Baseado no que Inês acabou de falar. Infelizmente, nem sempre isso é possível, porque nem sempre a tecnologia facilita isso. Mas, colocando isso de lado, depois eu falo mais um pouco sobre isso. Vamos supor, o que eu espero que vai acontecer. Se o aprendizado acontece em qualquer lugar, se vai ser no celular, se vai ser nos sensores, nas escolas e depois da escola, no museu ou em casa. Isso quer dizer que você pode construir seu próprio aprendizado. E isso vai dar mais apoio ainda à abordagem centrada no aluno. As plataformas, de forma ideal, elas vão estar conectadas entre si, de forma que vai facilitar a parte social, não apenas a tecnológica, de forma que a tecnologia permita uma interação naquele contexto cultural. Poderíamos esperar que isso é ótimo, porque tem poucas barreiras de entrada, né? Então, com tudo isso, o contexto e a cultura importam muito mesmo. A cultura nem sempre é compartilhada quando as pessoas estão em espaços grandes. Você tem que pensar em como dar suporte para aquela interação. Claro que tem um espaço para a tecnologia, o design e professores e professoras também. O último elemento da promessa é uma imagem mais ampla para mim, que tem a ver com a democratização do conhecimento e das habilidades. Ou seja, a ideia de que a tecnologia abre caminhos que antes não existiam para vários tipos de alunos diferentes é algo importante perceber quando você está usando esses espaços que usam bem essa tecnologia, porque você quer que eles construam conhecimento, formem a sua identidade, permitindo assim acesso tanto ao capital social como financeiro que eles não tinham acesso antes. Certo? Então, agora tem os desafios que são bem reais. Desafios com os sistemas educacionais em si, antes mesmo de chegar na tecnologia. Nem todo mundo tem o mesmo nível de acesso à educação. Os sistemas educativos, eles nem sempre são equitativos. E é uma coisa muito problemática, não é? Porque isso está junto com várias outras desigualdades presentes na sociedade. Então, por que eu escolhi essa imagem? Porque poderíamos dizer que esse é um exemplo de inequidade, ou que essas alunas não têm o que elas precisam. Mas isso pode ser verdadeiro ou falso. Vai depender de como as ferramentas estão sendo usadas. Então, é preciso dar uma olhada no que realmente está acontecendo ali, não apenas a tecnologia em si, mas todo o sistema que está funcionando ali junto com essa tecnologia. Segundo, tem sistemas educativos que são persistentes, permanentes e foram projetados ainda na época da Revolução Industrial para eficiência e não para diferenças individuais, nem para um ensino individualizado. Então, como esse sistema é antigo, é muito difícil romper com ele. Então, é importante reconhecer que esse espaço que estamos operando aqui já existia antes da tecnologia entrar, porque a tecnologia ela poderia ou reforçar esses padrões antigos ou combatê-los. Alguns nós não queremos ser ineficientes, claro, mas é importante permitir que todo jovem se realize por inteiro. Então, agora vamos falar um pouco dos desafios com a tecnologia. Eu vou começar falando do fato que a tecnologia pode faltar. Tanto o corpo é uma caixa que só mostra a cabeça feita aqui, não reconhece que existe um corpo inteiro, físico e emocional envolvido ali atrás da tela e não tem nenhum contexto para situar o contexto físico, cultural, como eu já falei antes. E talvez o principal problema seria que a tecnologia é cara.
Isso quer dizer muitas coisas. Nem todo mundo tem acesso. Quer dizer que quando as escolas adotam tecnologias, eles podem ser muito contra se arriscar e não adotar aquela abordagem inovadora ou não querer fazer uma coisa diferente do sistema. E isso pode ser usado para continuar com as mesmas iniquidades que já existiam. E aí fica difícil para os educadores saber como adotar a tecnologia para o currículo que já existe. Talvez eles não tenham espaço para fazer isso ou recursos. E às vezes a tecnologia não é a coisa certa para uma aula específica ou certas ideias específicas. É algo que você às vezes acha que precisa usar de qualquer jeito, ou que estão falando que você precisa usar se estiver disponível. Então, aplicar bem é um dos desafios. Certo. Então, todos vivenciaram problemas diferentes durante a pandemia, não é? Mas com certeza tem umas características em comum para todos nós. Então, eu queria começar com uma coisa que não foi um desafio, que foi a questão da criatividade imensa e a resiliência dos educadores, administradores, famílias, demonstraram num período tão difícil na vida de todos nós. E a importância que isso teve e, sabe, é só para reconhecer isso, que aconteceu em tantos contextos diferentes ao redor do mundo, né? Então, tendo dito isso, muitas pessoas foram forçadas a mudar rápido. E é por isso que eu gosto de usar esse termo assim, aprendizado da pandemia. Não é nada tipo aprendizado online. Por quê? Porque ninguém que faz projeto educativo ia ter escolhido esse método tão radical para mudar a forma de ensino ou de aprender. E aqui estamos. Então, a corrida para o online não incluiu a todos e todas. E a questão do acesso? É melhor nem falar muito do acesso, porque realmente é um problema profundo e complicado. Mas não é apenas a tecnologia, como ter internet ou ter o celular. Tem toda a forma de usar e entender como usar aquilo em seu favor. Então, são vários níveis de acesso e profundidade desse uso. Não é só apenas ligar um botão e a internet está ali. Então, isso quer dizer que muitos educadores e alunos ficaram sem recursos, terminaram ficando para trás, e isso terminou magnificando muito todo esse contexto cultural de isolamento social, doença, de morte, de exaustão. Tudo isso deixou todo mundo muito cansado. Então, esse é o panorama, não é? Eu vou falar agora de uma questão importante considerar, conforme pensamos, no que essa corrida para o online representou para esses sistemas mais amplos já estabelecidos que permitiram que essa corrida para o online acontecesse. Então, eu vou falar sobre um risco de dano para os estudantes, que é a datificação, que eu vou, inclusive, definir o que significa. A datificação é o processo de transformar fenômenos em dados. E isso acontece em todos os aspectos das nossas vidas, tá? Mas para os jovens, o que é importante é saber que isso vai impactar eles durante mais tempo e eles vão ter menos controle sobre a situação. E durante o Covid, a quantidade de dados coletada da parte deles aumentou muito. E isso importa muito, principalmente nesse caso. Então, que tipo de dados? Então, tem os dados no nível estadual, nacional, coletado das pessoas, principalmente estudantes, né? Status socioeconômico, coisa de ensino mesmo, dados municipais. E tem dados que muitas vezes ficam armazenados separados em softwares, em tecnologias de ensino, em aplicativos. E não é só uma coisa que você poderia pensar. Não é apenas a história familiar, nem as notas, não. Muitas vezes tem informações da saúde e frequência escolar, se o aluno estava tendo problemas por lá. Às vezes também tem história criminal nesses dados estaduais. Então, dá para ver como uma coisa assim que cria esse modelo do que os jovens são e como eles mudam com o passar do tempo, conforme se desenvolvem, e quem são as famílias. Tudo isso poderia ser usado de forma útil, mas também de forma que não seria saudável.
Então, era isso que eu queria falar. Na próxima parte, que a Jana Brookman Klein, trabalhando, investigando bastante as experiências que educadores, diretores e também os que trabalham com ensino à distância têm visto com os dados dos adolescentes antes e depois do Covid, ou, enfim, estamos num momento diferente da crise agora. Então, isso está separado na análise. Para esse estudo, observamos uma coisa chamada autodeterminação digital, que não é diferente do que nós descrevemos quase agora, de ser centrado no aluno, mas tem a ver com situar os dados como algo que existe ali no mundo, na nuvem, e pensamos em termos do indivíduo e como ele pode se atualizar em relação aos dados e aquelas forças que permitem ou dificultam isso. Então, olhando novamente para os sistemas educacionais e os sistemas que foram descritos no início em termos de eficiência, aqueles interessados querem olhar para a imagem como um todo, como é educar o povo para chegar num certo ponto. Não se trata das pessoas se desenvolverem plenamente, mas chegar num nível de competência mínimo. Então, isso está alinhado com o que a família quer para aquela criança, ou a criança ainda nem sabe o que quer da vida, não é isso? Talvez não esteja, talvez esteja, talvez vai chegar em algum lugar, mas talvez não é tudo que nós vamos querer para aquela criança. Para EdTech, o que é EdTech? Eles são incentivados a vender software, dependendo do contexto, eles vão vender alguns dados para conectar esses dados com outros para fazer um uso produtivo desses dados, o que para eles quer dizer permitir que os alunos se desenvolvam por completo, talvez um pouquinho, mas não é o objetivo deles. Vamos olhar para educadores, gestores. Em muitos lugares, os gestores estão sendo informados que eles precisam adotar a tecnologia e, às vezes, eles não têm a capacidade de avaliar por conta própria. Às vezes, também não tem transparência ali em relação aos dados que são coletados dos alunos. Ainda por cima, tem muitos outros problemas que eles têm que resolver, não é isso? Tem que pensar em ensinar o básico, pensar em ensinar a questão socioemocional, tem a questão de Covid, problemas de família, serviços de saúde e de alimentos também. Então, será que eles vão pensar que aquele software vai resolver uma coisa lá no futuro que eles nem sabem? Eu espero que sim, mas eles já têm muita coisa para fazer, mesma coisa educadores em sala de aula. Então, as famílias e os alunos podem ou não saber desses processos. E, com certeza, se eles sabem, eles podem achar que os dados podem ajudar os alunos e o feedback dos professores mostra que os dados têm ajudado, foi projetado para ajudar. Eles acreditam que os dados servem para funções de avaliação, que é uma tendência grande nos Estados Unidos, inclusive. Eu até queria saber se existe essa tendência no Brasil também. Mas os pontos de vista talvez não estão muito alinhados como gostaríamos. Então, essa é a primeira peça. Um problema dos comuns, não é? Commons. Ninguém tem responsabilidade dos dados, sobre os dados dos alunos e muitos não consideram ser um problema que esses dados se tornem comuns. Então, tendo essas conversas com educadores em vários níveis, ficou até difícil fazer eles pensarem nessa questão dos dados dos alunos. Poderíamos dizer, aqui o problema é esse. Eles nem tinham aquela linguagem para desenvolver, então tivemos que explicar bastante, até mesmo sobre quais são esses problemas. Então, o problema ele é invisível. Por isso é um problema, tá? Então, essa é a outra peça que eu estava falando.
todas essas coisas que vão centrar na autonomia do aluno, a autodeterminação, questão de privacidade e segurança, autoridade sobre os próprios dados, não tem incentivos. Na verdade, é até anti-incentivo para as pessoas pensarem nisso. E muitas vezes os alunos não podem falar por si próprios. Aqui eu estou falando de uma coisa que é um pouco diferente. Acumular dados, o acúmulo, não é tão difícil. Fazer com que isso tenha sentido para a questão de aprendizado, para a questão das emoções, coisas baseadas em eficiência básica, é muito difícil. Então, poder realizar essa promessa por completo desse modelo centrado no aluno, em que o aprendizado acontece em todo lugar, que segue o estudante ao longo da vida, permitindo que ele tenha autoridade sobre os seus dados, centrando a sua própria autoridade sobre os próprios dados, é muito difícil conseguir. E mesmo com esses truques todos de como tentar, são ainda um progresso muito pouco a pouco. Então, do que é que eu estou falando? A questão que a pandemia aprofundou várias iniquidades, que sempre foi um problema, não é? Teve uma coisa que eu ainda não falei, mas as pessoas estão online cada vez mais, né? Passando mais tempo online. Mas, na verdade, o tempo que as pessoas passam online não é necessariamente um tempo produtivo. Aquela promessa sendo gerada que eu estava falando tem muita repetição de experiências negativas para poder ter aquele pico de endorfina, que é um assunto para outro dia, né? Mas isso causa um bem-estar nos jovens, professores e todo mundo, para que realmente isso se torne um problema. Eu falei já da datificação, e tendo dito tudo isso, a inovação digital aconteceu, sim. Mas é preciso pensar em como pegar os lados positivos disso e não deixar o sistema voltar para o que era antes. Vamos parar um instante e pensar sobre a oportunidade do que virá em seguida. E a primeira coisa que pode parecer ultrapassado, mas é preciso desacelerar e refletir, e isso em todos os níveis. Eu acho que muitos educadores estão exaustos. Todo mundo está exausto, os alunos também. Então, simplesmente dá uma pausa, se possível. Quando possível, sei que nem todo mundo tem condições, mas é um bom lugar para começar. E aí, quando puder, refletir um pouco sobre as turmas, sobre os bairros, as cidades, os países de cada um. E o que nós precisamos fazer, o que tem funcionado, o problema do Google Classroom, ninguém consegue conectar, esse é outro problema. Mas isso atrapalha muita gente, isso tem que ser resolvido. É o problema, o quê? Que os professores não ganham bem? Tem poucos professores? Não tem assistência? Se o problema é esse, temos que analisar. E é preciso observar isso não só no nível local, mas também, sabe, as pessoas envolvidas nos sistemas educacionais, mas também as comunidades e os políticos. Todo mundo precisa pensar nisso. Então, novamente, é preciso pensar na promessa, onde nós queremos estar. Não queremos ter uma tecnologia que vai facilitar o mesmo padrão sendo repetido. Queremos que a tecnologia permita novos padrões que nós queremos realizar. Então, a partir de uma reflexão do que precisa mudar para facilitar que isso aconteça. Quando a questão do bem-estar é um problema, e sabemos que as pessoas estão sofrendo, e sentimos aquele pânico que os alunos estão ficando para trás de formas que são muito trágicas até. E aí sentimos que o aprendizado socioemocional não é tão importante, mas é sim, todos somos humanos. Então, todos já fomos crianças. Então, uma das coisas que ouvimos muito dos professores é que eles precisam desacelerar com os alunos. Eles precisam ter aquela
a autoridade de ter um espaço próprio para tratar as crianças como tal e levar isso em conta, não só para os professores que vão servir os alunos. Não é que os alunos vão se autosservir para que sejam os melhores possíveis no trabalho, para que os profissionais que dão esse suporte para os alunos precisam ser bem pagos para trabalhar. Então, a parte do aprendizado socioemocional é muito importante e prioridade. Outra coisa, as pessoas não sabiam muito da questão da datificação, nem da falsa informação, nem outros assuntos tão importantes nesse momento. Então, é preciso priorizar isso aqui, não apenas para os alunos e estudantes, mas também para nós mesmos, adultos, adultos que trabalham com crianças e adultos próximos a crianças, como é o caso de todos nós. E, por fim, os problemas dos dados não vão ser resolvidos sem uma política. Não é possível. Os sistemas que eu expliquei não foram projetados para nós atuarmos de uma forma diferente. Então, temos que impulsionar uma mudança que está acontecendo em todos os lugares ao redor do mundo, virtualmente. Está meio ruim do meu país, está melhor em outros lugares, mas eu acho que ninguém está fazendo isso de forma brilhante, não. Tem especialistas que entendem muito mais disso do que eu. Mas ficou muito claro que esse é o tipo de coisa que precisamos. Muito obrigada. Liz, somos nós que agradecemos, assim, muitas provocações, acho que impressiona muitas similaridades também com a nossa realidade, com as questões desafiadoras que a gente enfrenta. Então, para trazer esse cenário do Brasil e também de outros lugares, que eu quero chamar agora a Priscila, para ela contribuir com esse diálogo, para trazer as reflexões dela. E assim, realmente fiquei bastante impressionada com algumas sintonias que a gente trouxe aqui. No final eu posso trazer de volta, mas eu queria passar logo para a Priscila, para que ela também possa trazer a sua contribuição para essa reflexão, que eu tenho certeza que vai ser muito rica. Priscila, com você. Obrigada, Inês. Estava aqui apreciando muito a fala da Elizabeth, que está em super sintonia com o que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiramente, agradeço o convite do Lab Green e reforço o convite da Elizabeth, para colocar aqui que vocês que estão no chat, né, alguns colocaram que são estudantes, mas pelo que eu estou entendendo, está todo mundo na Federal do Ceará, é isso mesmo? Ou tem pessoas de fora que estão na educação básica, só para a gente ter uma ideia? Era bacana a gente saber um pouco aqui. Eu gostei muito da fala da Elizabeth, porque justamente, deixa eu compartilhar aqui com vocês, esse tema, ela fala de promessas, então eu vou falar algumas promessas também de contexto. Aqui, ó, agora todo mundo está colocando, ó, tem um pessoal de Secretaria de Educação. Que bacana, muito bom. E quando ela fala da dadificação, ontem, inclusive, no evento que eu tive que fazer online, é o Fórum da Internet do Brasil, que está acontecendo no Rio Grande do Norte, em Natal, a minha mesa que eu coordenei era uma mesa sobre letramento crítico em dados. Educação e letramento crítico em dados. Eu vou falar um pouco disso aqui para vocês, mas a minha ideia é trazer um pouco desse cenário que a própria Elizabeth já adiantou aqui, só para saber se vocês estão vendo aqui a minha tela e se vocês me escutam e me veem também, porque eu não vejo, eu estou vendo a Inês agora. Tudo perfeito, Priscila. Estamos ouvindo você muito bem. Então estamos vendo seu PowerPoint também. Então tá ótimo. Então vamos lá. Obrigada, Inês, pelas apresentações. Como a Inês falou, eu trabalho há 20 anos com educação e cultura digital, quase 22 já, 22 anos, e eu sempre trabalhei com esse enfoque de como a cultura digital transforma os nossos modos de aprender,
de ensinar e como que a nossa vida se relaciona com o que a sociedade está mudando, né? Esse mundo digital que vai mudando. Hoje, a cultura digital que nós temos é muito diferente daquela cultura digital de 20 anos atrás. E eu vou falar um pouco disso, como que isso impacta, por exemplo, os ambientes. Quando a gente tem como tema os ambientes de aprendizagem, muitas vezes a gente pensa só nos ambientes online, mas os ambientes são vários. São os ambientes presenciais, os ambientes online, e muitas vezes a fusão dos dois, que o que a gente viu ser acelerado na pandemia. Mesmo com todas as questões de acesso, porque aqui no Brasil, Elizabeth, a gente tem pouco acesso ainda nas escolas, pouca disponibilidade de recursos, de conexão, ainda segue como um grande desafio, como a Inês pontuou, o acesso é pelo celular. E a gente sabe que o celular já faz parte da nossa vida. Imagina quando a gente fica sem carregador no meio de um lugar e acaba a bateria. Todo mundo já teve essa sensação da dependência que a gente tem do celular, né? Essa integração que nós, seres humanos, estamos com essas pequenas maquininhas hoje em dia na nossa vida. Bom, nessa conversa aqui com vocês, eu vou falar e pontuar alguns dos problemas da educação que persistem, que já existiam antes da pandemia e persistem agora, vamos dizer, ficaram evidentes na pandemia e ainda seguem como desafios, aproveitando o challenge que a Elizabeth trouxe. Então, como eu comecei, a gente tem um problema de acesso e conectividade, a gente tem uma associação direta ainda entre tecnologia e inovação. Quando se fala em inovação na educação, as pessoas automaticamente associam com algum dispositivo tecnológico, alguma plataforma tecnológica, como se a inovação tivesse só relacionada ao uso ou não de tecnologia. E não é bem assim, como a própria Elizabeth trouxe com aquele exemplo das promessas e se as mudanças acontecem ou não quando a gente integra, traz a tecnologia para o nosso dia a dia, de sala de aula, de projetos. Temos muita desigualdade no sentido de acesso à educação de qualidade e desigualdade ao tipo de conexão. Nossos alunos ainda estão, a grande maioria acessam a internet, mas via planos pré-pagos. E esses planos pré-pagos, quando eles terminam, o que acontece? Você só pode acessar as redes sociais, que são plataformas comerciais de pequenas empresas. Ou seja, nós ainda não temos uma internet de fato livre para todas as pessoas. Formação docente já era há 20 anos atrás um grande desafio e continua sendo, porque a formação docente ela não pode ser focada só na aplicação de uma tecnologia, no uso de um recurso, mas é um desenvolvimento profissional. Como eu, professora, eu, educadora, vou evoluindo com a minha prática ao longo do tempo, aprendendo nos meus próprios projetos, aprendendo com os meus alunos e me conectando com as novas questões que vão surgindo na sociedade. Acho que essa é um grande desafio que a gente tem. Muitas vezes a gente aprende a fazer de um jeito, mas aí um monte de outras coisas mudam e a gente não conectou com essas mudanças, não conectou o nosso fazer com essas mudanças que estão acontecendo no mundo. A formação de gestores públicos, e aí conecta com a Elizabeth, que falou do policy. Quando a gente fala de política, não é a política partidária, é a política institucional, é a política educacional. Os nossos gestores, sejam pedagógicos, administrativos e jurídicos, porque a gente esquece que numa Secretaria de Educação tem gestores de diversos perfis. E é muito raro a gente ver uma conversa, um diálogo, porque às vezes o pedagógico quer uma coisa, o administrativo tem que aprovar, mas não entende porque o pedagógico quer empurrar alguma coisa que não é exatamente o que o pedagógico quer, o jurídico não entende por que vai utilizar aquela plataforma, tem que aprovar. Ou seja, é uma formação de trabalho coletivo nas nossas próprias
gestões educacionais, como um grande desafio. Os financiamentos, né, gente, não precisa nem falar que nós estamos numa era muito complicada de cortes aqui na educação no Brasil, cortes na educação básica, nas universidades, uma coisa muito triste que a gente vem vivenciando. Esse ponto, para mim, é crucial quando a gente vai falar desse momento da cultura digital que nós estamos. A visão instrumental da tecnologia. Ainda a gente fica falando que a tecnologia é ferramenta, que a tecnologia é apenas um instrumento, como se ela fosse neutra, e ela não é neutra, e como se a tecnologia em si não fosse um campo vastíssimo de conhecimento que nós, das humanidades, vamos dizer assim, precisamos compreender melhor. Assim como as pessoas da tecnologia precisam compreender as questões que nós estamos trabalhando, nós estamos alertando, questões sociais, questões éticas, questões de gênero, quanto que a tecnologia reproduz os estereótipos e preconceitos tradicionais da sociedade. Por isso, aqui eu citei o professor Paulo Blixten, porque num evento que teve aqui da PUC São Paulo, do Web Currículo, não sei se vocês conhecem, ele estava falando que já passou da hora da educação falar do se devemos usar tecnologia, mas que devemos falar do como usar a tecnologia. Aí eu acrescentei essas duas questões. Eu acho que não é só como, a gente precisa pensar em qual tecnologia a gente quer usar, qual mesmo, qual nós vamos escolher, qual o nosso critério de uso de tecnologia e por quê, qual a finalidade, o que nós vamos fazer ao escolher essa dada tecnologia. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender um pouco a mudança, até não sei o quanto que vocês que estão na universidade estão mais por dentro dessas mudanças muito novas que está menos de 10 anos, essa questão da datificação, da plataformização, porque ela vem do desenvolvimento dessas tecnologias de inteligência artificial que hoje se baseiam em dados. Por que a gente fala tanto em dados? Por conta do desenvolvimento dessas tecnologias. Só para a gente lembrar, todo mundo já ouviu falar que a internet surgiu da ARPANET, toda aquela história das questões de segurança norte-americanas, para poder colocar documentos sem precisar de um espaço físico concentrado, que pudesse interconectar informações. Aí, no final dos anos 80, a gente teve a web, que é a que a gente usa até hoje. Coloquei a figura aí do Tim Berners-Lee como um símbolo, mas é bom a gente lembrar que com ele tinha um grupo imenso de pesquisadores que trabalhou durante 10 anos para poder colocar a web disponível para a gente e colocando como um bem público, um bem comum da humanidade, que é o que ele deseja até hoje, mas que, infelizmente, as coisas não estão caminhando desse jeito e a gente já vai entender por quê. Depois, nos anos 2000, surgiram as redes sociais, né? A tal da Web 2.0. Hoje, gente, não dá mais para falar em Web 2.0, justamente por causa da plataformização, que é esse livro simbólico dessa pesquisadora holandesa, a José van Dijk, e esses dois autores que escreveram com ela esse livro, infelizmente ainda não está traduzido no Brasil, mas já tem pesquisadores brasileiros falando nisso, depois eu posso passar umas referências para vocês. E a gente ainda vê o Web 2.0 sendo colocada como se fosse ferramenta. Porque nesse momento dos anos 2000, era muito interessante as redes sociais, e elas surgiram com o otimismo de democratizar a comunicação, a promessa, como a Elizabeth bem pontuou. Elas nasceram com essa promessa, vamos democratizar. Agora, a gente não vai ser mais só consumidor de informação, conhecimento e cultura, a gente vai ser produtor, e estava muito lindo. Até que grandes plataformas comerciais, grandes empresas comerciais passaram a dominar o cenário dessas redes sociais, que se deu nesse fenômeno que nós estamos hoje
da plataformização. Então, hoje nós não temos mais o Web 2.0. O Web 2.0 foi um sonho do Tim O'Reilly, naquela época, 20 anos atrás, gente. Às vezes a gente esquece, nossa, nós já estamos em 2022. 20 anos atrás. Não faz mais sentido. Desculpe, eu tomar uma aguinha. Mas vejam que ainda nós vemos o Web 2.0, inclusive na BNCC, que é a normativa da educação no Brasil, que ainda está apolítica, desconectada com esse momento que a gente está vivendo hoje. Eu fiz esse gráfico aqui só para vocês entenderem, não sei o quanto que vocês conhecem da IA, né, da inteligência artificial, que é importante porque essa tecnologia é que dá base para as plataformas, é que dá base para esse fenômeno da datificação. Quando a web começou e a gente começou a falar em educação com tecnologias, um dos grandes bordões era aprender a programar. Não sei se vocês lembram. É a nova alfabetização. Todo mundo tem que aprender a programar. Só que a IA, hoje, baseada em dados, ela muda completamente aquela ideia da programação tradicional. Não que ainda não exista programação tradicional. Existe. Mas cada vez mais as tecnologias vão se basear nessa tecnologia de IA. Na programação tradicional, a gente escrevia o código, ou escreve, né, o código para o programa, e a máquina ou o programa vai executar o comando exatamente do jeito que você programou. Por isso que tem a palavra code, né, programar. Na IA, não é bem assim que acontece. A IA é um modelo estatístico de probabilidade que recebe dados. Esses dados, eles vão ser utilizados num modelo criado e esse modelo vai criar correlações entre os dados. Por isso que as pessoas que estão estudando a tecnologia colocam esse ciclo virtuoso. Então, quanto mais dados eu tenho, eu torno o meu produto melhor, aí tornando o meu produto melhor, eu gero mais usuários, esses mais usuários geram mais dados, e eu vou melhorando e aprimorando permanentemente essa tecnologia. Só que essa questão, ela é boa para quem desenvolve a tecnologia. Ela pode, porque gera lucro, porque você vai trazendo mais pessoas, mais consumidores para usar os seus produtos. Agora, o que a gente tem que pensar, será que na educação, especialmente a educação pública, a gente vai gerar dados para contribuir com algo comercial? É isso que nós estamos produzindo? É isso que nós queremos? Ou, no mínimo, qual a nossa reflexão sobre isso? Nós não estamos tendo essa reflexão. A gente, agora na pandemia, viu a quantidade de plataformas que foram utilizadas pelas redes estaduais, municipais, universidades, simplesmente pela conveniência do grátis. Só que o grátis não existe. O grátis é pago em dados, porque está escondido. A gente não vê. Né? Parece que é grátis, mas não é grátis, porque os dados são o ativo mais valioso na economia de dados hoje. Por isso que é tão importante a gente discutir qual e por que plataforma a gente quer utilizar. Olha aí os metadados. A Elizabeth falou um pouco disso também para vocês, porque às vezes a gente acha que os dados são só aqueles que a gente vai lá e coloca para poder acessar. Nosso nome, nosso CPF, aqueles dados que conscientemente a gente vai pôr. Mas tem uma série de metadados. O que é meta, né? O que está além, que vai além dos dados. Metadados que a gente não percebe que estão sendo coletados. Esses são alguns, para vocês terem uma ideia, mas são diversos. E no celular, como os aplicativos se interconectam por default, né, por modelo, você tem que saber muito como chegar lá no sistema do celular e desconectar, porque eles são todos interconectados. Os dados estão o tempo todo circulando, e os nossos dados, não só os que a gente digita, mas o nosso comportamento também, a voz. Vocês já ouviram alguém falar, estava falando de alguma coisa e de repente apareceu uma propaganda? E é isso mesmo, os celulares mais novos ainda estão cada vez mais avançados nessa técnica
nessa técnica de coleta de dados. E qual é o problema disso? São vários os problemas e que a gente ainda não está discutindo na educação. Um problema evidente, que a Elizabeth falou bem aqui, são os dados, né, que uso esses dados dos nossos estudantes, das nossas escolas, como que esses dados estão sendo utilizados e para quê. Outro problema é a gente entender esse oligopólio de poucas empresas dominando as plataformas. Por que a gente chama de plataformas? Plataformização. Por que não é mais Web 2? E esse gráfico mostra, fica bem evidente, porque a gente está produzindo, mesmo quando a gente comenta, quando a gente posta, é tudo dentro de uma plataforma proprietária e comercial. Não é mais aquela liberdade da gente. A gente, ao postar, ao comentar, ao curtir, nós estamos gerando dados que só vão tornar essas poucas plataformas cada vez mais lucrativas. Por isso que não é uma liberdade. Nós estamos hoje cercados, tudo que a gente faz, e não é só estudo, nossa mobilidade, nossas relações, nossas compras, tudo está dentro de plataformas. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. A gestão pública precisa pensar como política. Nós, no trabalho com os estudantes, a gente precisa falar disso, e nós não estamos falando, a gente só fala do pense antes de postar, que não é suficiente. A gente tem que postar aonde, né? Entender como que as nossas informações estão sendo processadas. Facebook é dono do, vocês sabem, né? Do WhatsApp, do Messenger, do Instagram. Só uma empresa, que agora chama Meta, domina as principais redes sociais que a gente usa. Vocês veem aí, a roxinha são empresas da China que também estão investindo muito nessas tecnologias de IA, e aí eu recomendo para vocês, não sei se vocês viram um documentário que tem na Netflix, que chama AlphaGo. Esse documentário mostra um campeão do jogo Go, que foi derrotado pela IA, mas essa IA é muito mais potente do que aquela IA do xadrez, lá dos anos 90, que vocês devem ter ouvido falar do Kasparov, porque essa IA do Go, depois a empresa foi comprada pelo Google, porque tem mais isso também, né? As empresas pequenas se desenvolvem, são compradas pelas grandes. Esse torneio do AlphaGo foi o impulsionador de todo o investimento que a China começou a fazer em IA. Isso foi em 2012, para vocês verem como é tudo muito recente, mas é uma mudança que está, assim, em andamento e de uma forma avassaladora nas nossas vidas. Também dá para vocês assistirem documentários que estão falando sobre essas questões de vício, quanto que a gente está viciado nas redes sociais, falam também do uso político, né, que foi o escândalo da Cambridge Analytica. É importante a gente saber que essas coisas aconteceram, são muito recentes, por mais que tenha sempre uma dose de criação dramática nos documentários, mas vale muito a pena porque impulsiona as nossas conversas. E o que eu mais gosto é do Coded Bias, né, que fala desse problema dos vieses, que o rosto da pesquisadora negra, lá acho que ela é do MIT, se não me engano, Elizabeth, e ela, quando ela só colocou a máscara branca, e aí que ela conseguiu ser reconhecida pela máquina, e isso gerou uma série de questões e advocacy no país. Foi muito legal. Esse filme, o documentário é muito bacana, vale muito a ver. Muito a pena vocês verem. E as bolhas, né? O fenômeno das bolhas é mais conhecido da gente. A gente ouve muito falar, né? As bolhas são aquelas bolhas das pessoas com que a gente normalmente fala, vê as postagens, porque a gente não sabe como os nossos feeds de notícias são organizados. A minha busca, se eu uso o Google para buscar, vai ser diferente do que a Inês. A gente pode buscar a mesma coisa, mas o resultado da Inês é diferente do meu, porque o sistema algoritmo, baseado nos nossos dados, vai mostrar um dado resultado de acordo com o nosso perfil de busca, o nosso perfil de navegação.
Esse problema da pandemia, e eu trouxe esse aqui especialmente para a Elizabeth, porque também queria saber se isso acontece nos Estados Unidos, Elizabeth. As nossas redes de educação estão usando propaganda, estão fazendo propaganda para as empresas das plataformas. E pior, elas estão delegando o que deveria ser função das próprias redes, das universidades em parceria, que é o desenvolvimento profissional, elas estão delegando para treinamentos. Essas empresas, elas contratam outras empresas intermediárias no Brasil que oferecem treinamentos. E isso vai gerando a fidelização, ou seja, quando eu treino alguém para fazer uma só coisa. Eu não quero que essa pessoa expanda mentalmente e aprenda a importância de você ter opções de escolha. Não, eu vou criar dependência. E as secretarias estão fazendo isso. Na minha concepção, eu acho que é desconhecimento. Tem um fator de desconhecimento dos gestores públicos, que é aquilo que eu falei no começo. Os gestores pedagógicos, os técnicos, os jurídicos estão achando que é tudo muito lindo, muito grátis. E estão delegando o que seria a função de uma rede de ensino, que é promover a formação do seu corpo docente. Nós temos um trabalho aqui no Brasil que se chama Observatório Educação Vigiada, dentro da iniciativa Educação Aberta, que é da Cátedra Unesco da Universidade de Brasília, do qual eu faço parte. Então, eu sou do Educa Digital, que é uma organização que existe há 12 anos, e nós criamos a iniciativa Educação Aberta, que hoje também é um grupo de pesquisa. Então, só a iniciativa tem vários projetos, um deles é esse, o Observatório Educação Vigiada, educaçãovigiada.org.br. Vocês vão ver lá que os pesquisadores que atuam com a gente da Universidade Federal do Pará, eles criaram um script, e esse script monitora aonde que o servidor do e-mail de cada universidade e Secretaria de Educação está hospedado. E o que a gente constatou é que 70% da nossa educação pública hospeda os seus e-mails fora do Brasil, na chamada nuvem, principalmente do Google e da Microsoft. Mas vocês sabem que a nuvem é uma metáfora, porque a nuvem não existe. Vocês sabem o que é a nuvem? Alguém já parou para pensar o que é a nuvem? Eu imagino que vocês que estão na universidade talvez já estejam acompanhando essas discussões, mas muitas vezes a gente acha que a nuvem está no ar, né? A nuvem, para onde vão nossos arquivos? Para onde vão nossos dados? A nuvem são máquinas gigantescas, chamadas data centers, os centros de máquinas. E as empresas, essas que eu mostrei lá, que estão dominando o cenário, tem vários data centers pelo mundo, geralmente fora do Brasil, com legislação desses lugares. Lá no Fórum da Internet, que está acontecendo essa semana em Natal, uma das mesas é para discutir transferência internacional de dados, que é outro tema super atual, que a gente está mandando nossos dados. É uma espécie de colonização, uma nova colonização digital. Também tem autores falando sobre esse tema, posso compartilhar depois referências com vocês. E outra coisa que os professores se espantam muito quando eu faço formação é falar dos cabos submarinos. Não sei se vocês sabiam que a internet é física. Os cabos que levam os nossos dados para esses data centers são cabos submarinos, gigantescos. Se vocês procurarem, tem um site que chama Submarine Cables. Vocês vão ver o mapa dos cabos submarinos no mundo. Quase 95% é cabo submarino, só 5% é satélite. E a gente não fala sobre essas questões de infraestrutura quando a gente está pensando nos ambientes, quando a gente está pensando na internet, o que é a internet na educação. Então, fica aí a reflexão. E aí, para terminar aqui a minha fala e a gente conversar, eu queria falar desses dois conceitos que são muito falados na educação, o letramento digital e a cidadania digital.
O letramento digital ainda é confundido com a fluência digital, aquela ideia de que você tem que aprender e dominar uma ferramenta, um aplicativo, e especialmente esses das grandes empresas. Só que o letramento digital é muito mais do que isso. Letramento envolve a gente entender qual o contexto social e político dessas tecnologias, entender a serviço de quem essas plataformas, essas tecnologias estão. Quando a gente usa ou recomenda uma plataforma, a gente está recomendando qual empresa? Quem é dono dessa empresa? O que ele faz de bom pelo mundo? Será que ele polui ambientalmente? Eu não sei se vocês sabem, mas os data centers são um dos grandes centros poluidores do mundo, de emissão de CO2 e de extração de minérios. A gente não liga a questão ambiental com a tecnologia. E existe muito, só que a gente não pensa nisso, a gente não vai no profundo. Outra coisa de letramento digital, que é um trabalho que eu faço, na iniciativa Educação Aberta, é como que a gente compartilha conhecimento de uma forma aberta. Como que a gente usa licenças abertas de direito autoral, como as Creative Commons, por exemplo, mas que outras formas existem para eu poder compartilhar, para eu usar materiais abertos, buscar tecnologias abertas. Tem a ver também com a criatividade, inventividade, o quanto que eu estou sendo criativo, eu acho que eu estou sendo criativo de colocar os alunos para trabalhar, sei lá, numa plataforma, num serviço X, que é só da Microsoft, ou que é só do Google, ou que é só de tal empresa. Isso é criatividade? Como que eu incentivo de fato a criatividade? Ou eu estou sendo criativo quando eu busco dados abertos da minha cidade e a partir daqueles dados eu vou procurar solucionar um problema da comunidade? Como que eu ainda consigo ser criativo com esse mundo digital que é incrível, mas que a gente está aproveitando cada vez menos por conta desse fenômeno da plataformização. E o letramento aí tem a ver bem com o coletivo. Quando eu falo de escolhas assertivas de tecnologia, eu gosto de enfatizar que é o coletivo, porque a gente não pode achar que só nós, individualmente, é que vamos fazer as escolhas. Se a gente está numa rede de ensino, se a gente está numa universidade, é uma decisão coletiva a ser tomada. Então, a escolha das tecnologias ela deve passar por uma série de questões e questionamentos. E a cidadania digital? A cidadania digital, que na verdade, letramento e cidadania digital, eles deveriam ser uma coisa única. Mas é importante separar, porque nem sempre a gente vê acontecer essa unicidade que seria o ideal. Pensar o que é o bem comum, o conhecimento como um bem comum, o bem da cidadania, os direitos humanos, como que eles acontecem no mundo digital, que são os direitos digitais, por exemplo, o acesso à informação, a privacidade e proteção de dados, a liberdade de expressão, como que esses direitos humanos, lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também acontecem no ambiente digital. Envolve a gente conhecer os marcos regulatórios, ao menos do nosso país. A gente tem o Marco Civil da Internet de 2014. Quantas pessoas da educação conhecem o Marco Civil da Internet e o que ele significa? Não é só o artigo 26 que fala que tem que ensinar sobre cidadania digital, não é só ele. O Marco Civil como um todo é muito simbólico, porque ele fala de governança da internet. E a governança da internet no Brasil ela é multissetorial. A internet não é governada nem só pelo governo, nem só por uma empresa, ela é multissetorial, tem governo, tem empresas, tem academia, universidades e tem o terceiro setor. Hoje, por isso que esse evento que eu falo sempre em Natal, que eu estava também ontem, é um evento do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que foi fundamentado pelo Marco Civil da Internet. Agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz um artigo específico sobre proteção de crianças e adolescentes, que é o artigo 14, e a gente precisa conhecer, entender o que ele significa, falar sobre isso com os nossos estudantes, para ele não virar uma mera cláusula de contrato, que infelizmente acaba acontecendo. Entender também o que é o individual, o que é o coletivo, o que faz parte da gente entender o que é um uso responsável, seguro para a nossa navegação e, ao mesmo tempo, para a coletividade. Não há uma separação, eu vou fazer direitinho e
não vou me importar com o meu coletivo, com a minha comunidade. Isso não pode acontecer, porque tem a participação cívica. Como que eu uso a internet para também aproveitar e participar dos processos cívicos da minha região, do meu país? Por isso que a educação aberta, eu falo desse lugar, que é um movimento que promove a equidade, a inclusão e a qualidade na educação por meio de práticas pedagógicas abertas, né, que se apoiam nessa liberdade de usar, combinar, alterar e redistribuir recursos educacionais e incorpora tecnologias abertas, formatos abertos, priorizando software livre e defesa dos direitos digitais. Nesse sentido, a educação aberta combina muito com a educação pública, porque a educação pública ela não visa o lucro. A gente não pode associar a educação pública com o lucro, com o comércio. A educação aberta faz parte de uma recomendação da Unesco de 2019, que convoca todos os Estados-membros a criarem práticas políticas de promoção dos recursos educacionais abertos. Aqui eu trouxe um referatório nosso, é um referatório porque a gente não armazena os recursos, mas a gente vai mapeando recursos disponíveis com licenças abertas, e vocês podem pesquisar lá por tipo de mídia, por área do conhecimento, e vão achar muitos comentários, porque a gente usa esse referatório nas nossas formações. Então, os educadores que fazem as atividades, eles acabam entrando nos recursos e deixam lá os comentários, o que eles acharam, o que eles recomendam, e isso é muito legal, porque não é uma curadoria propriamente, mas um mapeamento. A gente está tentando organizar melhor, facilitar a busca de recursos educacionais abertos pelos educadores. Outro ambiente que é um projeto nosso também que eu recomendo é o Escolha Livre. O Escolha Livre é focado nas tecnologias abertas. Então, vocês vão entrar e vão conhecer tecnologias abertas para escrita colaborativa, para conferências web, vão achar recursos como produzir áudio, uma rádio escolar, diversos recursos que são abertos, que não usam nossos dados como modelo de negócios para gerar lucro. Geralmente, eles são feitos por comunidades, que são comunidades que se intercambiam, né? Intercambiam os conhecimentos. O Moodle é uma, não sei se vocês conhecem o Moodle. O Moodle é bem conhecido como um ambiente de cursos online, que está assim, a gente usa Moodle nas nossas formações, cada vez mais incrível o Moodle, com vários plugins surgindo, porque a comunidade vai ativamente desenvolvendo. E vale a gente conhecer. Muitas vezes a decisão não é nossa, a instituição impõe para a gente o que usar. Mas mesmo assim é importante a gente conhecer e apresentar para os nossos alunos que a internet não é só das plataformas. A gente não pode deixar a internet ser sinônimo das grandes empresas das plataformas. Tem também a Pilares do Futuro. A Pilares do Futuro a gente lançou ano passado, na pandemia. Ela é uma plataforma aberta, o código dela está aberto, e a ideia é incentivar os educadores a compartilharem boas práticas em cidadania digital, entendendo a cidadania digital a partir dos 4 pilares da Unesco, que tem a ver com o socioemocional, né? Com esse foco no emocional que a Elizabeth falou e que está muito em voga hoje na nossa educação. As socioemocionais vêm dessas 4, que são lá do final da década de 90, 96, Educação, um Tesouro a Descobrir, que é o aprender a fazer, colocar o nosso conhecimento em prática, aprender a conviver em sociedade, que ainda é um grande desafio, né, para nós como sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo, e o aprender a ser, para a gente entender os nossos projetos de vida. Eu gosto sempre de pontuar, gente, não vamos falar projeto, porque a gente muda, a gente tem várias fases nas nossas vidas, e é bacana a gente ir se autoconhecendo conforme a gente vai aprendendo. Então, eu convido vocês a conhecer o que já tem lá. Por exemplo, a gente vem trazendo práticas bem atuais. Uma delas que eu falei para vocês, vocês sabiam que a nuvem não existe? Como trabalhar essa questão em sala de aula com os alunos? Outra é, o algoritmo pode propagar racismo?
tem uma linha do tempo feita por um pesquisador brasileiro sobre vários acontecimentos que o algoritmo gerou e vem gerando, vem provocando mais discriminação na sociedade. E a gente cria essas práticas, mas também as pessoas, qualquer pessoa que tiver uma prática de cidadania digital faz lá o seu registro, só nome e e-mail e manda. A gente tem uma curadoria, que são os próprios professores que a gente convida, e a gente está começando essa plataforma. Convido vocês a entrarem, colaborarem. Convido também a esse guia que nós lançamos no ano passado, junto com o Instituto Alana, que tem um trabalho bem forte sobre consumo, publicidade infantil, contra, né? E também o Intervozes, que é um coletivo jornalístico em prol da liberdade de expressão, e juntou comigo da educação, e nós fizemos esse guia para pais e educadores, para tentar explicar melhor essa problemática da proteção de dados das crianças e adolescentes no uso de tecnologias. Ou seja, ao escolher tecnologias, a gente precisa entender por que é importante essa questão da privacidade e dos dados. Também indico esse curso na plataforma Escola Virtual da Fundação Bradesco. É um curso que eu fiz a partir de uma pesquisa que eu terminei agora esse ano sobre a educação e pensamento complexo, que eu trago um pouco disso que eu falei aqui para vocês. O que é esse novo contexto da cultura digital? Por que a gente precisa entender os avanços da IA na sociedade hoje? Esse é um jogo sobre política de educação aberta, que vocês também podem baixar. Inclusive, ele está disponível em inglês, viu, Elizabeth? Inglês e espanhol. E é um jogo que incentiva a conversa, incentiva o diagnóstico de políticas. Então, a gente pega uma rede de educação, uma secretaria, e senta as pessoas do pedagógico, do técnico, do jurídico, e vamos entender o quanto a nossa política de educação é aberta. E o que a gente precisa fazer para promover a abertura da nossa política? Convido vocês também a jogarem, vocês podem recortar e montar o próprio jogo, se quiserem, ou mandar numa gráfica. A gente fez também um estudo dos termos de uso e políticas de privacidade dessas grandes plataformas que têm os serviços education, né? Serviços educacionais, Google Education, Microsoft Education, e a gente viu uma série de questões que estão lá nos termos de uso e políticas de privacidade que a gente nunca lê, até porque eles são feitos para a gente não ler mesmo, mas pela LGPD eles precisam ser melhorados, e eles já foram melhorados em alguns aspectos. Em breve a gente vai lançar uma atualização. E esse relatório, Letramentos e Inclusão Digitais, Inclusão Digital no Brasil Contemporâneo, eu fiz o ano passado para um workshop da Unicamp, que eu sou doutoranda na Unicamp em Linguagens e Tecnologias, junto com a Universidade de Bristol. Foi um workshop online, e esse relatório já está disponível em inglês aliás, em português e em inglês também, viu, Elizabeth? Traz um pouco do panorama do Brasil atual sobre essas questões. Eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que, não sei se eu ultrapassei meu tempo, esqueci de pedir para a Inês me cortar. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Priscila, não tive coragem de cortar, porque eu acho que são questões muito instigantes. Acho que a gente teve aqui nessa tarde, até agora, e vamos continuar ainda com as questões que estão surgindo aí no chat, um diálogo muito profícuo, que traz questões assim, muito centrais, relativas tanto às oportunidades que a internet oferece e o processo de aprendizado numa visão mais ampliada desse aprendizado que a Elizabeth trouxe aqui, o aprendizado em todo lugar, um aprendizado centrado na figura do aluno, né? E aí eu me lembro, não tenho como ouvir essa frase da Elizabeth, não conectar com Paulo Freire, que é um dos maiores educadores, é o patrono da educação brasileira, e que toda a concepção de educação do Paulo Freire é fundada na ideia de que o aluno sabe e a gente precisa conhecer o que ele sabe para dialogar com ele e fortalecer esse caminho, né, de uma autonomia
né, de uma autodeterminação no processo de descoberta do mundo, de leitura do mundo, não é? Então, ao mesmo tempo que a gente entende essa ampliação, essa diversidade, é muito desafiador o cenário que a gente se encontra quando a gente observa o quão permeado pela lógica comercial o aprendizado dos nossos estudantes estão. E o quão é difícil, se é difícil para os adultos, né? Então, imaginar como é que a gente cria, como é que a gente desenvolve essa cultura de proteção de dados, né? Como é que a gente desenvolve esses processos de letramento digital, entendendo que, num contexto mercadológico, nós estamos falando de hierarquias de poder muito desiguais, brutalmente desiguais, né? Porque enquanto eu tenho companhias inteiras organizadas a partir de um modelo comercial, utilizando já os dados para aprimorar os seus serviços, inclusive na área educacional também, estando dentro das escolas, nesse processo da pandemia, que a gente viu muito fortemente, né, no Brasil, eu sei que não foi só aqui, em vários lugares, e aí a gente tem um novo processo de colonização, como também foi trazido aqui por vocês, né, em que ele se reinaugura esse processo de colonização via tecnologia. Porque aquilo que se assina, por exemplo, como termos, né, de consentimento, se é difícil para o adulto entender todo aquele regramento, quando a gente fala para crianças e adolescentes, isso é quase uma fantasia, porque na prática isso não ocorre. E em muitas situações, mesmo quando você assina, ainda tem a indicação de que as regras podem mudar no país de origem e que a gente vai ser impactado por isso e que ou você assina ou você não assina, né? Ou você não tem acesso. Então, hoje, inclusive, eu queria compartilhar aqui com a Elizabeth, nós temos no Estado brasileiro um violador de direitos em termos de dados, né? O nível e a forma com que o Estado brasileiro tem colhido dados a nível das suas instituições, a nível da educação, na área da saúde, e as pessoas não têm segurança nenhuma em relação a esses dados, né? Então, nós não temos uma compreensão coletiva ainda dessa demanda, né? Pessoas isoladamente, grupos isolados, então nós falamos aqui de várias experiências, né? E a Priscila trouxe aqui várias experiências extremamente ricas, mas as experiências de letramento digital, elas quase sempre são muito localizadas, elas não alcançam a dimensão de um país continental com milhões de pessoas, com milhões de usuários fazendo isso, né? Então, é muito interessante, e aí eu gostaria de fazer um gancho aqui com uma pergunta que já surgiu aqui, vocês podem fazer outras perguntas, mas uma pergunta trazida aqui pelo André, né? Como é que o André Sarli, né, que está em Genebra, e ele faz uma pergunta sobre essa questão dos caminhos para como a gente lidar com essas plataformas, que são plataformas comerciais, mas elas estão ocupando em muitos espaços quase um papel de um prestador de um serviço público. Então, como é que eu trago a dimensão do interesse público nessa discussão dessa plataformização? Como é que eu trago a pauta do interesse público? A gente traz, por exemplo, é interessante a gente pensar as dimensões de regulação, né? É sempre uma temática muito polêmica na internet, se falar de regulação, né? Porque desde sua origem, a internet sempre foi muito pensada como o espaço da liberdade. Mas, curiosamente, e por toda a trajetória que vocês foram narrando aqui, ela tem muitas vezes se tornado o contrário disso, quando ela se torna espaço para a difusão de fake news, com impactos na saúde, com impactos na democracia, com impactos na vida pública de todas as pessoas. E isso não passa pela ingerência da sociedade. Eu não estou falando nem do Estado, eu estou falando da sociedade. São as empresas que fazem essa gerência dos conteúdos que nos chegam ou não. Então, a gente costuma muito discutir esse aspecto, que a gente tem a dimensão e a clareza daquilo que a gente posta, mas a gente não sabe onde vai chegar,
se vai ter a repercussão que a gente deseja, do investimento que a gente fez naquele tipo de divulgação, porque, de repente, aquele conteúdo é menos interessante do que um outro que vai gerar polêmica, que já vai gerar um grande debate, ou que vai gerar engajamento porque é um elemento de entretenimento sensacionalista, ou seja, uma certa reprodução de padrões que não são de hoje, né? Eles existem aí na comunicação, na sua história e na sua origem, muitas vezes. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa dimensão das plataformas e também do interesse público, como essa questão da mídia literacia nas escolas, qual é o alcance que a gente tem nesse processo de fato formativo com professores, nas escolas, com as comunidades, e que se haveria outros espaços onde a gente deveria também estar intervindo na construção dessa utopia, ou na reconstrução dessa utopia de uma internet inclusiva, plural, né? Porque a gente não abandonou o sonho, né? A gente continua aqui, estamos aqui utilizando a tecnologia para construir um debate, né? Então, o sonho está aí, a utopia está aí, e eu queria ouvir mais de vocês sobre agora, assim, a gente fez um diagnóstico extremamente complexo, rico dessa realidade, né? Então, assim, pensar um pouquinho do tempo, que é pouco, os caminhos que a gente pode seguir. Pode começar com você, Elizabeth, depois para a Priscila. Enquanto isso, eu vou vendo se está surgindo alguma questão mais aqui. Eu sei que nós não temos muito tempo, mas a gente vai tentar ver aqui o que é que traz. Eu vou falar rápido para poder deixar um tempo para a Priscila falar também. Eu acho que uma das estratégias que Priscila mencionou, que eu gostaria de enfatizar, tem a ver com a descrição do trabalho com recursos para educação aberta e também o uso de ferramentas como Moodle, que sim, são alternativas que existem por aí, existem sim. E essas alternativas, muitas vezes, estão mais alinhadas com os valores da sociedade, por exemplo. Priscila descreveu o trabalho dela e como ele vem a partir das comunidades que usam aquele currículo, que são abordagens que vão ter uma adaptação bem mais natural para aqueles ambientes específicos. E pensando na escala das comunidades, eu diria que são questões envolvendo a legislação mesmo, mas no nível das comunidades e dos próprios sistemas sociais que nós temos, envolvendo os valores que queremos dar mais apoio para os sistemas educacionais e para nós mesmos, tem a ver com uma abordagem que é excelente, mas precisa da parte não apenas que vem da base, mas também do suporte escolar, para que aquelas escolhas sejam feitas. E os professores precisam de tempo para pensar como vão usar aquele material e que materiais vão querer usar. Então, é o tipo de coisa que os professores podem fazer, as comunidades também, mas os municípios precisam dar suporte a essas iniciativas. E Priscila também falou da questão da legislação e o marco regulatório, que é tudo muito importante, mas eu vou parar aqui mesmo. Obrigada, Elizabeth. Eu vou aproveitar, Priscila, porque tem uma pergunta para ti, como o nosso tempo já está muito estreito, né? Eu já vou fazer, porque aí no final a gente já conclui. Pergunta para a Priscila: com a Web 3.0, esse cenário de datificação e vigilância poderá se modificar? Quais serão os impactos da Web 3.0 nos letramentos digitais? Então, essa pergunta aqui da Georgia para você. Da Georgia não, desculpe. Do José Magnaldo de Araújo. Tá bom, Inês, vou tentar também falar. São muitos assuntos. Reforço o que a Elizabeth pontuou, eu acho que um caminho são mesmo os recursos educacionais abertos, até porque educação, especialmente educação pública, não combina com comércio, não combina com lucro. A gente precisa que os nossos gestores educacionais entendam esse novo cenário da plataformização, da dadificação, e só eles entendendo isso, eles vão conseguir entender os usos comerciais. Em 2019, teve o lançamento dos princípios de Abidjan. Não sei se vocês já ouviram falar,
vocês podem procurar Princípios de Abidjan, tá? Tem até a versão em português, foi lançado por várias entidades de vários países, mas quem tomou a liderança foi o Conselho de Direitos Humanos da ONU, e esses princípios, eles falam veementemente contra a mercantilização da educação. Por isso que os nossos gestores precisam ser formados. E quando eu falo gestor, eu falo de servidor público, porque eu acredito muito que o trabalho de quem está lá nas redes, que quem faz as secretarias, os ministérios, são os servidores públicos, e eles ficam, apesar dos novos gestores que vêm. Então, quanto mais eles puderem ser formados e entenderem esse novo cenário, mais fácil a gente vai ter. Mais fácil não, a palavra fácil não é ideal, mas mais oportunidades a gente vai ter de ter políticas mais condizentes com a educação pública que está na Constituição, que é um direito humano. Eu acho que essa é uma das grandes questões, formação desses gestores públicos, a gente, educador, buscar conhecer os recursos educacionais abertos e também entender, nesse momento, tem um projeto de lei de regulação de plataformas que está sendo altamente debatido, que é o 2630, que vale a pena também vocês conhecerem. O pessoal do Fórum da Internet e uma coalizão de várias entidades do Brasil, que eu sou parte, que chama Coalizão Direitos na Rede, é uma junção de várias organizações da sociedade civil que atua com advocacy dessas questões todas relacionadas aos direitos digitais. E esse PL tem pontos positivos, tem pontos negativos, e é uma discussão. Nós, da educação, a gente precisa se aproximar dessas discussões, dessas reflexões. E eu acho que a primeira coisa, a mais importante de todas, é a gente parar de falar ou de achar que tecnologia é ferramenta. Tecnologia é um campo do saber. A IA é um campo do saber. A gente precisa entender como ela é feita, como ela acontece, dialogar com pessoas de outras áreas do conhecimento. As universidades precisam estar mais presentes das formações, da educação básica. Eu não vejo outra saída a não ser essa. A gente tentar manter e lutar cada vez mais para que a educação seja, de fato, um direito humano, continue sendo esse direito humano. Sobre a pergunta do Odá, agora esqueci o nome da pessoa que falou. Do André. Da Web 3, Web 3.0, Web 3. Ótima essa pergunta. Já foi do José. Do José. Ótima essa pergunta, porque eu até ia falar na hora que eu estava apresentando os metadados e eu esqueci. Eu queria falar da história do metaverso, né? A gente está ouvindo falar em metaverso, a gente está ouvindo falar em Web 3, mas essa Web 3, que a gente não sabe ainda o que ela é um pouco blockchain, ela é um pouco aqueles NTFs, que são aquelas... Dá um exemplo, pessoas vendendo, criam um meme ou uma obra de arte, e aí isso vira um bem altamente valoroso se você compra aquilo, é a chamada NTF. A gente não sabe ainda o que é essa Web 3, mas não podemos confundir com a Web 3.0, que era o sonho do Tim Berners-Lee. Depois da Web 2.0, viria essa web semântica, porque a web semântica, que nos entenderia, acabou sendo apropriada pela dadificação. Então, são duas coisas diferentes que as pessoas acabam achando que é a mesma coisa. Depois eu posso mandar uma referência a um texto que fala bem, um texto simples do professor Diogo, que é aqui da PUC São Paulo, que ele faz essa diferenciação, é muito legal. E o metaverso também, gente, o metaverso, nós já estamos no metaverso, tá? Eu não sei se vocês sabem, o metaverso não é uma coisa que vai acontecer, não é o ambiente 3D que todo mundo acha que é. O metaverso é a fusão do digital com o presencial que se intensificou na pandemia. Desde quando a gente começou a usar e-mail, a gente já estava no metaverso. Por quê? Porque a gente tem um outro espaço de relação, de comunicação com as pessoas, que não é só o espaço físico. E as pessoas começam a usar o metaverso como se fosse a maior inovação do planeta.
como que acontece com tecnologia na educação em geral, né? Tudo vem como se fosse uau, a inovação. Não. Quando alguém falar em metaverso para vocês, pensem nisso. É a fusão do presencial com o online. E nós já estamos nisso desde que só tinha e-mail. Antes de rede social, a gente já tinha, porque são experiências, são os nossos corpos, a gente podendo se comunicar, seja no presencial, seja no online, e isso virando o nosso dia a dia. Então, e não é que o 3 vai ser o metaverso. Então, é bom a gente entender que a 3, Web 3 é uma coisa que a gente ainda não sabe definir, está acontecendo, e a Web 3.0, infelizmente, parece que não vai se concretizar. Era um sonho do Tim Berners-Lee, que era a web semântica. Priscila, obrigada. Isso, alguém colocou non-fungible token. Eu vou aproveitar o seu gancho aí do metaverso para dizer que o próximo evento da nossa série vai ser sobre o metaverso, tá? Vai ser no dia 7 de julho. Olha só. Tá? A gente vai trabalhar a questão da ética no metaverso, tá? E eu queria... A gente já está no horário esgotado, né? E eu queria respeitar assim, o tempo das pessoas. Queria agradecer muito a Liz, a Priscila, por terem compartilhado conosco, por terem trazido provocações assim que vão reverberar nas nossas reflexões aí, na sequência, nas nossas ações, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. Queria agradecer também a toda a equipe do LabGreen, da Ubíqua, que tem nos dado apoio. Um agradecimento especial à Lorena pela tradução, né? E queria, gente, dedicar essa webinar que a gente teve hoje para uma educadora extraordinária, uma grande lutadora cearense, que nos deixou essa semana. E eu queria ler um pequeno trechinho de um texto que o sobrinho dela, que é jornalista, fez. Ela foi uma resistência na ditadura, foi uma mulher que lutou no Ceará e no Brasil pela democracia, e eu dedico a ela em especial pelo fato dela ser professora e pelo fato também de que ela foi uma professora, Liz, que levava os seus estudantes a aprender com ela no mundo, nas lutas sociais, nos movimentos políticos, nessa concepção mais ampla de fato, engajar as pessoas em algo que faça sentido para elas, a luta e a utopia por um mundo mais justo. Então, eu vou ler não vou ler o texto todo, eu vou ler só dois trechinhos, como uma homenagem a Rosa Fonseca. Rosa Fonseca é flor de mandacaru, que resiste à sequidão das injustiças, das indignidades, dos flagelos, mas que floresce nas águas das lutas, dos projetos, das causas mais urgentes e necessárias. Rosa emancipa sujeitos, liberta a história. Rosa professora, Rosa mestra, mestra das fábricas, das vilas e favelas, das comunidades. Rosa radical, Rosa mulher. Rosa é passarinho, que canta livre e voa, por onde não há caminhos. Com isso, eu fecho o nosso webinar com minha homenagem à Rosa, que, além de tudo, era uma grande... uma pessoa que eu convivi muito e por quem eu sempre tive profundo respeito. Então, muito obrigada a todos e todas, a toda a nossa audiência que esteve aqui, a toda a colaboração de vocês, participação de vocês aí no chat, com comentários, né, a todos que vieram. A gente fica muito feliz e espera que esses processos de diálogo nos levem mais longe, que a gente possa voar para uma internet mais livre, mais segura, equânime, né, e plural. É isso que a gente deseja, é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Inês. Obrigada a todos. Thank you so much. Obrigada, gente.